Agora a gente viu a gente tinha visto antes o vídeo pela visão do Luigi, né? Agora vamos ver pela visão da própria Caroline Sardá, né? Vamos lá, vamos ver lá. Depois de eu ter feito um tweet falando sobre as bizarrices que a bolha direitista estava falando sobre o Ela tem uma cadeira gamer, olha. atentado na escola, Paulo Cogos faz um vídeo completamente indignado. Cala a tua boca, Caroline Sardá. Se vocês não sabem, eu sou a Caroline Sardá. Se você não sabe qual tweet que deixou Paulo Cogos tão indignado, foi esse daqui, onde eu falo: a bolha direitista está falando bizarrice sobre o atentado no colégio. Recebi prints desde armar professores, colocar polícia na escola, facilitar mais as armas, reduzir a maioridade penal para 12 anos, abolir o ECA, juro. Parece uma bolha fora da realidade. Parece não, um pouco mais abaixo, eu falo... Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Labiel. Não foi só um tweet, tá? Foi mais aqui, ó. Parece que ele se machucou com mais palavras. Enquanto estou vendo a esquerda todinha tentando buscar a raiz do problema. Aonde está o problema? Como precaver? Como educar melhor as crianças? A direita tá conspirando em como punir melhor. Os caras acham que facilitando mais as armas, os professores e alunos vão se armar e vai diminuir as chances de atentados em colégio. KKKKK. Quero arrancar meus olhos fora. Eu queria arrancar meus olhos fora porque eu já tinha visto os prints de pessoas de direita falando as soluções deles pra não ter atentados em escolas e todos envolvendo armar mais a população, inserir polícia na escola, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, gente, sério que essa é a solução de vocês? Entendi. Então, armar os professores vai diminuir atentado em escola. Ótima maneira de precaver, hein? E daí, Paulo Cogos ficou completamente irado com o que eu falei. E daí ele fez o seguinte vídeo. Paulo Cogos ficou tão irritado que ele não conseguiu nem esperar chegar em casa. Ele ligou a live do YouTube no meio da rua mesmo, do jeito que estava. Então vamos assistir o que o nosso Cavaleiro Templário tem para nos falar. Olá, meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria, o maior canal libertário em língua portuguesa de todos os tempos, ok? Pessoal, esse vídeo aqui ainda é sobre aquele lamentável atentado que aconteceu numa escola, que o bandido, vagabundo, sem vergonha, desgraçado dos infernos, entrou na escola com uma faca, né? E matou uma professora idosa e ainda feriu outros alunos e professores. Aí, a esquerda, pra variar, tá falando merda por aí na internet, né? E aí me mandam um tweet da Caroline Sardá. Pra quem não conhece a Caroline Sardá, eu digo, parabéns, vocês são felizes, não queiram conhecer e nem... Agora eu tô triste, cara, eu conheço ela. Quer dizer, talvez eu fique feliz. Vamos ver, vamos lá. Mentira, nem eu não tô triste não. Procurem, vocês não... Eu tenho certeza que muita gente procurou só pra ele dizer não procurem. Tá. Pra quem conhece essa Caroline Sardá, sinto muito, né? Mas às vezes é importante conhecer o inimigo. Se bem que ela não tem condição nem de ser o inimigo, ela é só uma coitada manipulada pelos verdadeiros inimigos, né? Mas também não vou tirar a culpa dela, porque o que ela tá fazendo é imoral, divulgando doutrinas vermelhas e... Ela é imoral divulgando doutrinas vermelhas. Ela é imoral, ela. Pedindo a sociedade brasileira de combater o problema. E o problema, eu digo pra você qual que é. O problema é o bandido. O problema é o fato de que bandido tem arma e cidadão de... Ele não tá fazendo uma vozinha tipo do Bolsonaro? Tá tentando imitar, né, Paulinho? Tá meio ruim a imitação, hein? Ele tá sendo desarmado por esse governo desgraçado. Eu não posso nem qualificar, senão eles processam um bando de ditadores, filhos da puta. Paulo Cogos, você coringou. Um minuto, cara, de vídeo, ele já coringou ali no meio da rua mesmo. Mas esse é o problema. E como eu expliquei no meu vídeo de ontem, o bandido invadiu a escola e matou a professora com uma faca. Vocês vão fazer o quê? Vão proibir a faca, ô desgraça? Tem. Parece meu debate com o Pavanato sobre armas e carros, onde ele falou de proibir facas também. Isso é muito engraçado, porque a gente fala de armas exatamente por causa desse tipo de coisa. Porque imagina se as armas fossem mais facilitadas e essas pessoas tivessem acesso a armas. Se já estão matando com facas, imagine com armas. O que tem que ser feito é armar. Se um carro já é usado, né, e já mata pessoas, imagina dar uma arma na mão dessa gente. Para os professores com armas de fogo, como é feito em Israel. Armar os professores que nem Israel!
Inexplicável. Caralho, eu tô olhando o canal dela aqui, ó. E tem acho que uma mulher falou isso. Lavar a louça baixa a energia masculina. Cara, baixa. Eu canso lavar a louça, né? Pô, baixa. Tu gasta energia. O Ocidente está em fúria, Paulo Cogos. Em Israel não tem esse negócio. Eles têm outros problemas lá, eles têm terrorismo, etc. Mas se você entrar numa escola em Israel é um estado que tem vários problemas também, são progressistas pra caramba, são totalitários pra caramba, mas pelo menos eles sabem se defender, já que eles sobreviveram a várias guerras, a intifadas, etc. Não vou entrar em mérito geopolítico aqui, não. Só tô dizendo que os professores nas escolas israelenses dão aula de fuzil. Nossa, ela chegou a se engasgar. Ah, meu Deus, os professores dando aula de fuzil. Já pensou? Marquinhos, trouxe a tarefa de casa? Não? Escolhe aí, é na mão ou é no pé? Cara, imagina só os professores armados com um fuzil. Eu não consigo. E ninguém é idiota de fazer um atentado numa escola onde os professores têm fuzil. Eu vou mais longe do que isso. Eu quero armar os alunos. Eu quero abolir o lixo do estatuto da criança. Caralho! É exatamente o que eu falei no meu tweet, por isso que ele ficou tão puto. Ele tá falando que ele quer armar as crianças e abolir o ECA. Tipo, o estatuto da criança e do adolescente protege a criança e o adolescente. Ele quer... Como é que tu vai fazer entender pra essas pessoas, né, isso assim, sabe? Não tem. Abolir uma parada que protege a criança e o adolescente, quer armar crianças. Tipo assim, se o jovem foi na escola e esfaqueou uma professora, imagina armado. As duas professoras só conseguiram conter ele porque ele não estava armado com uma arma de fogo. É difícil. O adolescente dá arma para criança, como acontece em países como a Suíça. Agora, a Sardá, ela fez um tweet dizendo: essa bolha da direita tá querendo piorar o problema e em vez de ir nas raízes do problema, quer reduzir a maioridade penal e quer armar todo mundo. Bom, então basicamente o que essa feminista comunista da Sardá está dizendo é: vamos passar a mão na cabeça do bandido, o bandido é coitadinho, o bandido ele tem que ser alimentado a pão de ló à custa do... Cara, possivelmente ela vai falar isso aí, mas em nenhum momento ela fala isso, sabe? Em nenhum momento ela fala que tem que se passar a mão. Ela tem que se enfrentar o problema, né? O problema vai ter que ser enfrentado de uma forma ou de outra, né? Tu querer armar o professor ou os alunos, as crianças e tal, é meio que tu terceirizar, né? Isso de, a gente não se importa com isso, deixa com eles aí, eles que se virem. Do pagador de imposto porque ele é vitimazinha da sociedade, né? É meio forçadinha essa risadinha da Sardá ou eu só que achei? Ai, meu Deus, eu irritei muito o Paulo Cogos. Não, acho que não. Acho que é real. Ai, gente, isso daqui tá muito bom. E eu nem falei de passar... Ela ri assim mesmo. É que parece meio forçadinho, né? Mas cara, a vozinha dela é fofa, tá? Achei legal. Mão na cabeça do bandido, pelo contrário, eu falei que a gente tem que ir na raiz do problema pra que isso não aconteça, porque a direita só pensa em punir e não em precaver, ou seja, precaver pra que ninguém seja assassinado por um jovem desses, pra que um jovem desses não venha a assassinar ninguém. Não é passar a mão na cabeça do bandido, é evitar o crime. Agora, os professores... Cara, ela é muito... muito inteligente ela, nossa. Os alunos inocentes têm que ser desarmados. Essa é a ideia de jirico na cabeça de uma comunista. Ô Sardá, de verdade mesmo. Você é feminista. Eu quero saber de que buraco do inferno você tirou. Que feministas podem... Ele olhando pros lados assim, porque ele tá no meio da rua, tá ligado? Imagina que você tá no meio da rua, de boa, voltando pra casa. É o que a gente falou aí, e de repente você encontra Paulo Cogos com uma polo vermelha, com a sua mochilinha nas costas, seu celular na mão, gritando: Caroline Sardá está doutrinando as pessoas para a esquerda. Impagável.
podem dar opiniões válidas. Mesmo que você tivesse uma opinião verdadeira, cogente e embasada sobre alguma coisa, o fato de você ser feminista invalida automaticamente qualquer opinião que você dê, porque você é feminista. E aí você... Misoginia, né? Misoginia. Simplesmente porque você é feminista, você não tem liberdade de expressão. Você diz que é contra reduzir a maioridade penal. Você até citou 12 anos. Eu iria bem mais longe do que isso. Mas espera um pouquinho... Ele reduziria a maioridade penal pra menos de 12 anos? Caralho, aqui tem o... Ela foi no Red Podcast oficial. Eu vou salvar isso aqui, hein? É isso? Vamos pensar um pouquinho? Vamos. Pensa aí. Você defende aborto, desgraça. Isso. Entendeu? Ou seja, você defende a pena de morte para bebês inocentes que ainda estão na barriga da mãe. Quer dizer, você é contra punir um assassino de 13 anos que matou uma professora, mas você defende o assassinato de bebezinhos inocentes, gordinhos, rechonchudos, fofinhos. Gordinhos, rechonchudos. Ele tá muito específico, né? Eu não consigo levar ele a sério. Eu não consigo levar o Cogos Quem leva a Cogos a sério? Realmente o Ocidente em fúria com o meu tweet. Direito de abrir a boca pra dar uma opinião, na boa. Sério, cara. Esse é o clássico libertário que só ele pode ter liberdade de expressão. Os outros não. Os outros têm que ser censurados. É. Estilo Monark, né? Aí, a Sardar. Cotel ofegante. Ô, Paulinho, fazer uma academia, né, velho? Pô, eu também, cara. Se eu ficasse me mexendo muito aqui, eu fico ofegante, tá? 2 da manhã. Também é contra o armamento. Aliás, deixa eu só fazer uma parte. Até 1940, a maioridade penal no Brasil era 7 anos. 7 anos fez merda, vai pagar. Fez petistice, vai pagar. Isso foi... Imagina, cara. Tu olha pra uma criança e fala, não, tu é petista, tu vai pagar, hein? Uma criança de 7 anos. Tu é petista, hein? Tu vai pagar. Das ordenações filipinas até 1940. E antes das ordenações filipinas, provavelmente ia ser a mesma coisa. Deixa eu dar um bloco nesse imbecil comunista de merda aqui, que fica falando bosta. Cara, na boa, você que foi... Cara, coringado demais. Ele pistola bloqueado demais, aí, cara. otário. Você acha que tem que ser preso? Vem aqui me prender. Vem aqui tirar satisfação comigo. Você não tem coragem? Tá com medinho? Trouxa. Medinho? Então vamos lá. Funcionava. Quando a maioridade penal era 7 anos, funcionava. Porque bandido bom, não importa a idade, é bandido morto para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos. Meu Deus, Jesus perdoou bandido na cruz. Paulo Cogos, que Bíblia que você tá lendo? A Sardar não entende. Que o bandido tem livre-arbítrio para agir. E ele agiu na maldade, então ele tem que pagar. Ele tem que ter as consequências do mau uso do seu livre-arbítrio. Hoje, eu fui na Brasil Paralelo pra... Hoje, eu fui na Brasil Paralelo. Ele fala isso com orgulho, né? Só gente ele boa, assim, né? É o clássico Curva de Rio que fala. Como é que é? Servir de consultor para um documentário, não vou dar aviso do... Rio? Consultor de um documentário. Vem aí, documentário bom, hein? De qualidade, aquele documentário. Com consultor como Paulo Cogos. Só pode vir coisa boa. Comentário, senão eu vou dar spoiler. Aí eu entro no elevador, pode dar. Você sai daquele ambiente onde tem pessoas, né? Doutas, que é o Brasil Paralelo, pessoas esclarecidas. Aí você entra no elevador. Pessoas doutas. Brasil Paralelo e pessoas esclarecidas. Ai, cara, isso... Uma perguntinha aqui, ó. A minha namorada um dia reclamou de um react meu, tá? Que tava muito pausado, assim, que eu devia deixar mais... o vídeo andar mais, né? E se não me engano, acho que teve uma outra pessoa também que reclamou também que muito pausar, que tu perde um pouco a linha do raciocínio. Tudo bem que o vídeo dele não é pra dar audiência também pras asneiras dele, né? Mas agora eu tô vendo que realmente fica um pouco meio pausado, assim, fica meio pesado, né? Isso daqui é uma realidade paralela mesmo, né? Isso daqui é totalmente uma realidade paralela. Vem um cara lá que não era da Brasil Paralelo, pronto, saiu da bolha da direita, já vem bosta. Aí o maluco que entrou no elevador comigo falou: você viu o atentado lá na escola? Eu falei: pois é, que coisa, né? Pô, eu vou dizer também, né? Pô, tu foi perguntar pro Paulo Cogos sobre o atentado, cara. Podia perguntar pra 200 milhões de pessoas, tu foi perguntar pro Paulo Cogos, cara. Pergunta pro Uber.
Esse bandidinho, filho da puta, ele, que isso? A culpa é das injustiças sociais, quer dizer, a culpa é de todo mundo, menos do filho da puta que esfaqueou a professora. Essa é a cabeça do esquerdoide. Aí eu falei, cara, você tá passando pano pra bandido, agora quer colocar a culpa no Bolsonaro e no capitalismo? Aí não, mas a culpa é que nós não damos educação, o sistema educacional brasileiro, qual é aquele discurso de intelectualóide, né? O sistema educacional brasileiro, não sei o quê. E nos Estados Unidos é até pior, nos Estados Unidos tem... Aí fala, tá aí. Você está citando os Estados Unidos? O massacre de Columbine e outros massacres que aconteceram nos Estados Unidos foram perpetrados por bandidos muito bem educados. Por bandidos que estudaram em colégios americanos. E muito bem armados, né? Depende do assunto, na verdade. Tem assunto que os reacts têm que ser mais seguidos, né? Tem vídeos que tem que ser mais pausados oh, meu Deus, a dislexia tá atacando agora. Pausado pra contrapor ou só rir do cara. Tá, eu acho que eu tô meio na linha certa, então. Acho que eu tô na linha certa. Ele citou Columbine. Foi o que eu falei aqui, ó. O dela, ela tem que contrapor realmente, porque ele falou, pô, né, mandou ela calar a boca, né? Então ela tem que realmente contrapor ponto por ponto ali, pontuar tudo que ele fala, né? Eu tenho que deixar mais livre. Eles estavam armados? Que já tinham se formado no colegial e eram escolas privadas consideradas de alto nível. E mesmo assim os bandidos foram lá e cometeram crimes extremamente atrozes. Então pronto, não importa o nível de educação, importa que ele tem maldade no coração, importa que a alma dele é perversa. Ah, maldade, é. Aí ele, mas aí no caso é porque os americanos têm acesso às armas. Aí eu falei, puta que pariu, porra. Não, tem que falar palavrão, Vocês vão me desculpar, mas tem que falar palavrão. Não, tá, desculpa. O cara não falou que a educação corrigiria todos os problemas do mundo? Agora o problema são as armas? Então eu falei pra ele, então você escolhe, o problema são as armas ou o problema é a educação, ô desgraçado? Ele não conseguiu. É sério, gente, às vezes eu paro e fico pensando, como que no nosso país pessoas como Paulo Cogos têm acesso a armas e passam no exame psicológico? E eu vou dizer pra vocês, o problema são as faltas de armas. Uma coisa que eu juro de pé junto aqui, juro, vai, é que as armas dão segurança. Você não vai ver, por exemplo, esse tipo de atentado acontecer em colégio da PM. Vocês não vão ver, porque não me vem com esse negócio de, o bandidinho não sabia o que tá fazendo, ele rasga dinheiro, filha da puta. Então você não vai ver esses caras fazendo esse tipo de merda no colégio dos homens, no colégio da PM, porque ela tá cheia de policial armado. Então ninguém é burro. O cara é filho da puta, bandido, safado, mau, perverso, mas burro. Ele não pensa que um colégio militar é caríssimo, né? Pra gente ter vários colégios militares no Brasil todo. Não, porque ele vai entrar num colégio onde as pessoas estão desarmadas. Ele vai atacar a professora velhinha. Por que não vai no colégio da PM? Porque, como diz o Teodoro Sampaio, quem tem medo, né? Quem tem fiofó tem medo. Uma coisa que o Paulo Cogos não entende é quando a gente fala que a gente quer chegar na raiz do problema para resolver isso e entender realmente qual que é a raiz do problema. Nesse caso em específico, tá muito ligado ao extremismo. Tá muito ligado a esses grupos extremistas, a esses grupos de ódio, a essa rede de intolerância que existe na internet, que inclusive o Paulo Cogos faz parte, que é uma grande rede de intolerância, onde vocês acham normal toda essa violência, onde vocês normalizam a violência, onde se normaliza o racismo, a xenofobia, a gornofobia, a LGBTfobia, a misoginia, principalmente. Nesses grupos de ódio tem muita misoginia, muito ataque a mulheres e principalmente a feministas, a mulheres que lutam pelo direito das mulheres. Nesses chans, nesses fóruns, subcomunidades do Twitter, as feministas são odiadas. E daí, por que nos massacres os alvos são em maioria mulheres? Pior, eu não tinha me ligado nisso, cara. Realmente, não tinha me ligado nisso, né? Porque tu acaba criando um ódio muito grande em cima das mulheres, né? E o cara fica matutando aquilo, cabeça de adolescente, né? Fica matutando aquilo, pipipi, e vai, e um dia o cara comete um erro desse, né? Uma cagada dessa. No massacre de Columbine, por exemplo, eles davam um tiro na cabeça das meninas. Esses atentados têm a ver com grupos de ódio, redes de intolerância, grupos extremistas. E esses jovens, que geralmente são homens héteros cis brancos, dizem que estão famosinho sofrendo incel, né? bullying e não sei o que lá. Beleza, realmente
pode estar sofrendo bullying, mas a quantidade de gente que sofre bullying, que é negro, que é gay, que é deficiente, que já passou por um monte de coisa na escola e nunca chegou matando ninguém. Então tem sim relação com esses grupos de ódio, com essas redes de intolerância, com essas subcomunidades, com esses grupos onde as pessoas simplesmente despejam todo o ódio que elas sentem do mundo. E é ali que elas despejam todas as suas frustrações e todo o seu ódio em outras pessoas. E é nessa concordância de ódio que elas têm ali dentro, onde um concorda com o ódio do outro, ele sai da internet e vai para a vida real, onde eles massacram pessoas em colégios. É importante, sim, que haja uma punição correta? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em como prevenir, para que ninguém seja assassinado, para que nenhuma professora seja assassinada. Até porque depois que o assassinato acontece, né, tipo, né, aconteceu já. Tu vai fazer o que daí, né? Acho que o melhor sempre é prevenir, né, do que... Para que nenhuma professora tenha que andar com um fuzil. É tão mais simples armar os professores, armar os alunos, que armando os alunos a gente vai ver os alunos trocando as facas por armas, né? Abolir o ECA, fazer um monte de loucura. Então, deixa eu só agradecer o Jordano Bruno Meirelles aqui. Parece que uma criança tentou esfaquear os coleguinhas de turma hoje na escola do Rio de Janeiro, viu? Fala, pois é. Não, isso é um fenômeno que acontece. Depois de todo massacre desse tipo, existem os bostinhas dos imitadores. Aí vem a tal da Caroline Sardá, comunistinha, feministinha ali, e vem falar, a direita quer colocar a polícia em todas as escolas. Eu sei que o argumento da Caroline Sardá é porque ela é anti-polícia, por default. Eu sou contra colocar um policial armado em cada escola pelo motivo seguinte: dinheiro, escassez. Não tem como colocar um policial armado em cada escola porque isso custa dinheiro. Ah, tá. E armar os professores com fuzil não custa dinheiro. Armar os alunos não custa dinheiro. Encher a cadeia de criança e adolescente não custa dinheiro. Então tá, né? 5 mil escolas no estado de São Paulo, públicas e privadas. Se você colocar um policial em cada escola numa escala 12/36, você vai ter que mobilizar 15 mil policiais. Isso é quase 1/5 do efetivo da PM. E ainda temos que considerar que boa parte do efetivo da PM não é combatente. É médico, é engenheiro, veterinário, telemática, parte administrativa. Eles sabem usar armas, sabe? Mas não é o combatente mesmo. Engenheiro. O cara de infantaria. Por que engenheiro? Então você vai tirar 15 mil policiais de circulação para colocar nas escolas? Isso não faz o menor sentido. Pelo seguinte, eu não tenho nada contra ter polícia na escola. Por mim teria. Não é inerentemente ruim, é bom que tenha polícia na escola. Faz esquerdista chorar. Era bom que tivesse na USP também. Só que não tem dinheiro para isso. O problema é dinheiro, o problema é econômico. Então eu vou dar um exemplo. Incêndios são muito mais comuns que massacres em escolas. Incêndio em shopping, incêndio em hotel, incêndio em fábrica, incêndio em indústrias, em galpões. É impossível colocar um bombeiro militar em cada um desses locais para evitar incêndio. Não tem dinheiro para isso. Então como que a economia de mercado resolve isso? Ora, em todo shopping, em todo hotel, em toda fábrica tem extintores de incêndio. Os civis têm extintores. Você não precisa ser um bombeiro militar para usar um extintor de incêndio. Além disso, esses locais têm brigadistas civis, que são funcionários por exemplo, a brigada anti-incêndio de um shopping, não fica lá um brigadista esperando acontecer um incêndio. Isso é economicamente inviável. Eles são funcionários da limpeza, da manutenção. Até porque o fogo atira de volta, né? Ele dá um tiro de volta, das lojas, treinados como brigadistas voluntários civis. Então você consegue ter uma equipe pronta para agir em caso de sinistro, mas como é um sinistro raro, você consegue também economizar dinheiro, certo? Então, no caso da segurança, que é a... Eu tô achando muito engraçado que ele tá no meio da rua falando, e às vezes ele olha, ele dá tchau pra alguém, ele acena. Análoga ao caso do incêndio, não faz sentido colocar um policial em cada escola. O que faz sentido é colocar armas nas escolas. E assim como você... Não. Super comparável, né? Um extintor de incêndio com uma arma. Realmente, analogy is my passion. Tem os brigadistas civis, você vai ter os milicianos civis. Professores, B10, tia da cantina, a tia Alzira da limpeza, o seu José da manutenção, que vão se voluntariar para receber. Inclusive, eu acho que essa milícia aí que ele fala, eu acho que todo dia às 6 da manhã tinha que marchar em volta do colégio e entrar marchando junto com os alunos. Eu acho que ia ficar lindo, assim. Um treinamento policial e portar armas. E portar armas tinha que ser pra todo mundo, né? E aí você vai defender a escola. Só que você vê aí, essa tal de Sardá é contra. Aí ela vai falar, vamos procurar a raiz do problema. Até porque a Sardá é uma política, né? E aí a esquerda vai querer propor aquelas merdas que já estão falando aí. Colocar psicólogo 24 horas, isso, colocar um psicólogo em cada escola. Aí sim, eles vão arrancar o dinheiro do pagador de imposto. É incrível
que sempre quem fala mal de psicólogo é quem precisa de um psicólogo. E vão colocar um negócio lá que não vai adiantar porcaria nenhuma. Porque colocar um policial em cada escola é um negócio inviável economicamente, mas até adiantaria. Agora, colocar psicólogo, aí você tá querendo jogar o dinheiro do pagador de imposto fora, né? Pseudociência, né? Não precisa ficar gastando rios de dinheiro do pagador de imposto, não? Não. Pra fazer estudinho de ver qual é a raiz do problema. Eu te falo qual é a raiz do problema. Canal Ocidente em Fúria aqui. A raiz do problema, dona senhora... Qual será que é a raiz do problema que o Paulo Cogos vai nos falar? Vamos ver. Carolina Sardá. Qual? São vocês, mimimizentos de esquerda. Ah, sim. Vocês criaram essa cultura do mimimi. Vocês criaram essa cultura que não pode falar nada que ofende. Ai, eu tô ofendidinho. Ai, palavras me machucam. Vocês criaram. Falou o cara que se doeu demais com as minhas palavras lá no Twitter, né? Tem a linguinha dele de fora. Essa cultura de escola obrigatória, onde crianças normais são obrigadas a conviver com psicopatas. Vocês criaram essa cultura, essa condição econômica, onde as famílias crescem sem pai, onde as mães são obrigadas a trabalhar igual umas coitadas para pagar os impostos escorchantes para sustentar esse sistema público que vocês defendem. E aí as famílias crescem sem pai, sem mãe. Vocês criaram essa sociedade laica sem Jesus no coração das pessoas, sem igreja. Vocês criaram essa merda toda e essa é a raiz do problema. O problema são vocês. Ele realmente não consegue olhar pro extremismo que ele faz parte, né? Pra rede de intolerância que ele faz parte. Falas como essa do Paulo Cogos, de que a esquerda criou esse politicamente correto, que não pode falar isso, que não pode falar aquilo, que todo mundo se dói. Tá aí o resultado, Paulo Cogos, do seu discurso e não do nosso discurso. Ataque à escola em São Paulo. Na semana anterior, agressor chamou o colega de... Você quer a sua liberdade de expressão pra usar pra falar isso, Paulo Cogos? Ele vai tentar encontrar a raiz do problema, mas ele não olha no espelho. Tá aí, ó. Essa galera da rede da intolerância, dos grupos extremistas, dessa galera do ódio e tudo mais, tá aí, ó. Querem ter liberdade de expressão porque todo mundo é pelo politicamente correto, porque eu não posso falar isso, não posso falar aquilo. O guri de 13 anos pensava que nem você, Paulo Cogos. Agora, nada justifica. Você pode viver no inferno, cara. Você pode viver na pior sociedade mais degenerada possível, com todos os problemas econômicos. O cara só pega uma faca pra matar uma professora inocente se ele for um filho da puta. Eu não acredito que ele parou pra cumprimentar uma pessoa durante o vídeo. Então, não é durante o vídeo, durante a live. Justifica a sociedade ser uma merda. Eu vivo numa sociedade de merda e eu nunca agredi com uma faca nenhum inocente. Eu já dei porrada já. Mas não era inocente também, o cara me ameaçou. E eu nunca encostaria um dedo no inocente. E eu vivo numa sociedade de merda e sofri de bullying a vida inteira. Então, a raiz do problema é a cultura do mimimi, é a bandidolatria, são as penas lenientes com esses bandidos que deviam ser mortos todos. E são vocês aí que querem passar a mão na cabeça de bandido e querem desarmar cidadão de bem. Então, Carolina Sardá, você defende a perpetuação do problema. Você defende... É exatamente o que o Cogos defende. Que se mantenha esse extremismo, esse ódio a minorias, essa intolerância, que se arme as crianças, os adolescentes, os professores, que se arme todo mundo. É incrível que tá na cara deles o problema e eles não veem. Você disse que tá... vamos... O que, na verdade... Esse tipo de pessoa, e isso eu vou botar agora um pouco no meu também, não no meu, mas eu digo assim, ó, na mídia, nos jornalistas e nos políticos, eles querem manter, né? Ser conservador é isso, é manter o que está acontecendo hoje para eles continuarem se perpetuando no poder ou continuando ganhando dinheiro em cima. Se a gente começar a tratar por exemplo, esse problema aí das crianças, né, indo pro extremismo e tal, Paulo Cogos perde a audiência dele. E eu não digo que só crianças assistem ele. Adolescentes, jovens adultos. Então, toda essa questão de ainda se manter, de combater isso com mais extremismo, com mais violência, é ele querendo se perpetuar ainda, querendo continuar pautando, pelo menos para algumas pessoas, né, toda essa discussão e não levar realmente, né, para a real discussão ali que a gente poderia estar trabalhando. Lógico que daqui a pouco ele possa não entender isso e ele possa estar sendo vítima, mas, cara,
Brasil Gente, Cidade Alerta, todos esses programas, eles trabalham para perpetuar o crime. Basicamente isso, assim, porque se não tiver crime, cara, eles não têm emprego, entende? Um jornal nacional, um jornal da Record, um jornal da Band, ainda em alguns pontos são sensacionalistas, sim, mas eles conseguem trabalhar com outros tipos de pauta. Esses programas sensacionalistas, não. Né? Então, a mesma coisa que a própria Caroline ali, se a gente fosse uma sociedade muito mais progressista, ela basicamente quase perderia um pouco o público dela. Talvez sim, talvez não, ou ela talvez teria que continuar ainda, né, afirmando a sua opinião. Mas o Paulo Cogos, se as pessoas pararem de ir pro extremismo, ele perde audiência, sabe? Eu não sei se o canal dele é monetizado ou não, mas... né, de ser pautado ainda, né, de as pessoas continuarem indo e vendo. Daqui a pouco o cara não tá nem pela audiência, mas tá só por ser visto, né, por ver o númerozinho de likes e de seguidores querendo aumentar nas redes aí. Vamos procurar a raiz do problema e não ver que são vocês. É isso. Agus Vieira, o Tarcísio propôs o uso de policiais da reserva, o que acha? Achei uma boa ideia. Antigamente todas... E é interessante que um mês antes do atentado na escola, o Tarcísio suspendeu o programa Psicólogos na Educação. Não que toda a responsabilidade fique apenas na questão da saúde mental, porque a gente sabe que nós estamos falando sobre rede de intolerância, grupos de ódio, subcomunidades. É muito louco pensar que um programa que atendia 5.000 escolas estaduais de São Paulo simplesmente teve seu programa suspenso. Eu só imagino o desespero de um pai e de uma mãe de levar seu filho pra escola e não ter certeza se ele vai sair de lá vivo. E também me boto nos lugares dos professores, que já trabalham de uma maneira completamente precarizada, recebem pouco, estão tendo que lidar com essa nova reforma do ensino médio e ainda tem que conviver com esse medo e ter que lidar ainda com a possibilidade de ser assassinado enquanto exerce a sua profissão. É por isso que a gente tem que tentar encontrar a raiz do problema, para que essas pessoas não passem por isso. Então a gente tem que dialogar sobre isso sim, e não dessa maneira extremista como Paulo Cogos sempre levanta. As escolas públicas tinham no mínimo patrulhinha de 2 PMs, acabou por causa da esquerda. Então, Agus, isso é interessante, o problema é quem vai pagar por isso. O que tinha que ser feito é o bom uso da polícia. Então, o filho da puta do bandido, ele postou nas redes sociais que ia fazer bosta. Mas, como disse a minha amiga Mariana Paranhos, ninguém fez nada. Você só é punido nas redes sociais se você falar mal de membros do governo Lula, se você chamar um gordo de gordo, se você fizer uma piada transfóbica, aí você é punido. Agora, você postar que vai entrar numa escola e matar... O Luigi até não falou disso no react dele, mas ela deixa mais, né? A própria questão de liberdade maior que o próprio Elon Musk deu, por exemplo, de ter demitido praticamente toda a equipe de moderação do Twitter, que já era horrível, mas era alguma coisa, né? Então, sabe, ele faz uma crítica, mas na verdade é infundada, assim, né? Porque sem moderação, as pessoas não fizeram nada em relação a esse adolescente. Com moderação, é ruim, porque a gente não pode falar mais nada, assim, sabe? matar alguém, aí tá tudo bem. É loucura, Aí, coitadinho, é uma vítima da sociedade. Né? Então, o que tinha que ter uma inteligência policial que fala, ó, vai dar merda na escola tal. Aí você manda os polícia lá. Agora, infelizmente, não tem condição de ter um policial em cada escola. O que nós poderíamos fazer é acabar com a escola pública. Acaba a escola pública. Não. O problema é a escola pública. Acaba. Cara, pra vocês verem como simplesmente eles têm as piores soluções possíveis pras coisas. Ah, não tá funcionando, acaba. Destrói. Parece criança mimada, sabe? Que tem um brinquedo, ele não funciona, então joga fora e compra outro. Não é simplesmente acabar com as escolas. Cara, essa fala dela é... Cara, esse vídeo dela é muito bom, assim. Ela é muito... Parece ser uma pessoa muito inteligente, né? E é realmente meio o que esse pessoal liberal e extremista pensa, né? Ah, os Correios não está dando lucro? Vamos vender os Correios. Vamos acaba. Em vez de fazer o contrário, né? Em vez de fazer render, trazer dividendos, não só para o Estado, mas de fazer funcionar para a sociedade um serviço bom, né? Públicas.
Isso também acontece em escola particular. Esse sistema ficar só as escolas particulares, esse setor educacional que é hipertrofiado diminuiria consideravelmente, e aí as próprias escolas privadas poderiam contratar policiais aposentados, policiais da reserva, pra fazer as patrulhinhas igual fazem sim, tem que botar o cara de 60 anos lá, né, que morreu trabalhando na padaria. Né? Você vai em muito lugar. Mundo mágico de Cogos, né? Eles resolvem problemas complexos com soluções simples. E que sequer eu posso considerar uma solução, tá? Porque isso daqui é destruição, não solução. Tem aí padaria, restaurante, tem o policial da reserva paisana lá fazendo segurança. As escolas poderiam ter isso também. Pagas com dinheiro privado. Aí funciona. Escola da PM, que eu citei. A escola da PM é um exemplo de como pessoas armadas protegem. Tem que falar o óbvio hoje, né? Tem que falar que armas protegem. Agora, qual é o problema da escola da PM? O problema da escola da PM... Eu acho muito bom que tenha disciplina militar. Acho muito bom que tenha educação física decente. Eu sou a favor de ter matéria de armamento para as crianças. O problema da educação da polícia, da escola da polícia militar, cara, ela já não tá mais trancando mais. É o positivismo que contamina a caserna. É aquela coisa de não pode questionar as autoridades civis, tem que cumprir a ordem. Isso tá errado. O ensinamento devia ser mais escolástico, mais religioso mesmo. O ideal seria, assim, a escola ideal seria uma escola das ordens militares da Igreja Católica, da cavalaria medieval. Isso seria o ideal. Juntaria moral cristã com as armas, com a disciplina militar. Meu Deus, ele realmente vive no mundo mágico de Cogos. Ele vive. E aí nós estamos em casa. Agora, entre colocar... Já que vai roubar o pagador de imposto, aí você vai roubar o pagador de imposto pra colocar uns psicólogos... Não. Porque a escola particular não é roubar, né? Tipo assim, né? Já que a escola particular, né? A pessoa não vai pagar também, né? Tipo, o dinheiro vai vir do nada, assim. Psicóloguinho de esquerda, mas vai tomar no rabo, né? Então, já que é pra roubar o trouxa do pagador de imposto, então, pelo menos que seja pra botar um policial armado pra matar bandido. Pelo menos isso. É isso. Ao invés de colocar um psicólogo, ele quer colocar um policial. O Soler, não esqueça que o lockdown destruiu a mente de muita gente. O lockdown tem, muito bem lembrado, o lockdown ele tem uma parcela de culpa para destruir a mente de muita gente, mas eu não acho que seja o caso do cara tava com a mente destruída. Rasgar dinheiro ele não rasgou. Invadir escola de PM ele não invadiu. Então bandido é filho da puta. Fim. Nada justifica o crime. Nada. Assim, eu fui um cara que durante o lockdown... Só agradecer o André Guedes. É falta de sentado em casa. Pois é, muito bem lembrado, André Guedes. Você vem com essa lei da palmadinha, que o pai não pode dar uma palmadinha no filho, depois o moleque cresce torto e vem colocar a culpa no capitalismo e no Bolsonaro. Aí é fácil, né? Quer dizer, você não deixa o pai... O Estado é tão totalitário que ele não deixa o pai educar o filho. Depois fica aí, vamos procurar uma solução. Pro inferno. Agora, no caso do lockdown, eu fui um cara que saí na rua pra protestar. Eu fiquei enjulhado com o lockdown desde o primeiro dia. Eu nunca engoli a narrativa da rede bobo de televisão. Eu fui pro pau. Fiz manifestação, criei o movimento Nossa Vida de Volta, etc. Peitei o calcinha enfiada no rabo. Não fala isso, que ele vai pedir pra tua mãe pra tu pedir desculpa de volta. Dória. Fui ameaçado pelo Dória. Minha família foi ameaçada. E eu não tô com mental breakdown. Eu não tô com mental breakdown. Não, imagina. Ai, caraca. Eu não tô com mental breakdown. Não, que isso, Cogos? Completamente controlado. E mesmo se eu tivesse um mental breakdown, sei lá, eu poderia chutar a quina da mesa, poderia morder a mão. Né, eu poderia ficar deprê, mas eu nunca pegaria uma faca pra matar uma pessoa inocente. Imagina. Ainda bem, né? Ainda bem que ele disse isso. Então, reitero, quem faz isso é filho da puta. E filho da puta, bandido, vagabundo, safado. Pegue pro presídio de Pedrinhas. Acabou. Quando ele imita o Bolsonaro, eu percebo o como ele foi uma caricatura da extrema-direita no nosso país. Os jargões, a forma de falar, tudo. Ele fez quem ele era para representar essas pessoas. Ok. É isso. Abraço. É isso. Sabe onde eu tô indo agora? Aonde? Tô indo numa palestra. Uma delegada... Achei que era numa escola. Tem uma advogada, vão dar uma palestra sobre violência doméstica. Eu não sei o que elas vão falar. Só que eu vou falar o seguinte. Vocês podem falar o que vocês quiserem sobre violência doméstica. Se vocês não falarem que a mulher que tiver uma Glock 9mm pode se defender de violência doméstica, então toda a sua palestra é pra jogar no lixo. Sim. Eu vou falar o seguinte. Você quer resolver violência doméstica? Uma 9mm pra cada mulher resolve. Se elas não falam... Ai, mas a gente sabe que o que mais acontece são mulheres ameaçadas pelo marido que está armado. Sendo que essa daqui é a realidade, né? Crescem casos de violência contra a mulher por colecionadores de arma. Os nossos CACs,
Violência contra a mulher. Flexibilização de armas de fogo agrava a vulnerabilidade. É interessante porque ele fala que as violências contra a mulher acabariam se elas estivessem armadas. Mas aqui tem o caso do médico anestesista que foi preso em flagrante estuprando uma mulher anestesiada. Então, não. Essas soluções simples que vocês querem colocar de armar as mulheres não vai acabar com a violência. Porque em muitos casos, as mulheres sequer podem reagir. No caso da escola, a professora estava de costas. Então, mesmo que ela estivesse armada, o aluno chegou até ela com ela de costas. O próprio Jair Bolsonaro, quando ele foi assaltado, ele estava armado. E mesmo assim, ele foi assaltado. No governo do Jair Bolsonaro, a partir de 2019, ele assinou uma série de decretos que facilitaram a aquisição de armas. Um levantamento feito pela BBC News aponta que em 2021 houve um crescimento de 12% no total de revólveres e pistolas importados, totalizando mais de 119 mil equipamentos contra 105.912 em 2020. Além disso, houve um aumento de 574% na importação de fuzis, carabinas, metralhadoras e submetralhadoras. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que o número de armas de fogo no Brasil dobrou nos últimos anos. A arma de fogo, que está presente em cerca de 70% dos homicídios, não evita a violência. Ao contrário, é um instrumento que potencializa a letalidade dos conflitos. Porque imagina uma pessoa com uma faca, imagina uma pessoa com uma arma. A gente tá falando de letalidade. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o papel da arma de fogo na violência contra a mulher. Análise da violência armada no Brasil de 2012 a 2019. Outra informação. A arma de fogo é principal instrumento usado para tirar vida de mulheres no Brasil, revela relatório do Instituto Sou da Paz. Mulheres negras foram 70,5% das vítimas de agressão com armas em 2019, resultando em uma taxa de mortalidade 2 vezes maior do que a de não negras, segundo dados do DataSUS. Ao longo de 20 anos, as armas estiveram presentes em 51% das mortes de mulheres. Vou deixar esses links para vocês aqui na descrição. Resumo, galera, Paulo Cogos coringou completamente depois de ler o meu tweet. Você ainda não me segue lá no Twitter, me siga, aproveite a oportunidade para estar me seguindo em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, eu tô em todas as plataformas. Agora eu tô tentando criar mais conteúdo aqui no YouTube, então se você quiser me mandar vídeos pra reagir, comenta aí algum vídeo que você acha que vale super a pena eu trazer aqui pro canal, ou manda lá no Twitter, me marca também no Instagram. E não esquece também de deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação do vídeo, e de também de se inscrever nesse canal que tá causando muito na bolha da direita. A gente tá vendo que está incomodando, e se eu estou incomodando Paulo Cogos, então quer dizer que eu estou no caminho certo. Se você tiver alguma consideração sobre a questão do armamento, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre armar professores com fuzil e diminuir a maioridade penal para 7 anos. Tem coisa que eu sei que se eu não gravar e mostrar pra vocês, as pessoas não acreditam. É isso. Mas eu acredito. Beijinho pra você, Paulo Cogos. Até o próximo vídeo. Vamos ver aqui, ó. Troféu de ouro desbloqueado. Tá. O que me espanta é deixar o meu cabelo... É isso aí, cara. É mais ou menos o que eu tinha falado, sabe? A questão toda é que eles querem acabar mantendo as ideias dele cada vez mais fomentando esse radicalismo para eles ficarem ainda tendo uma expressão e tendo um espaço na sociedade, né? Ai, cara. Vi 2 vezes esse vídeo do Paulo Cogos. Nossa, cansa, cara. Olha, cansa.